Os hebreus já foram estrangeiros no Egito. Eles tinham vindo em busca de alívio de uma fome. Encontraram um lar em uma terra estrangeira. Mas os anos se passaram e um novo faraó surgiu. Este faraó não se lembrava de José ou da bondade que ele havia demonstrado ao Egito. Os hebreus se multiplicaram e se fortaleceram. O faraó se sentiu ameaçado por seu número. Ele temeu sua força. Então, ele os escravizou. Ele os forçou a trabalhos pesados. Os hebreus construíram suas cidades e trabalharam em seus campos. Suas vidas estavam cheias de amargura e desespero. A crueldade do faraó não conhecia limites. Ele decretou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem afogados no Nilo. Ele esperava esmagar seu espírito e diminuir seu número. O medo tomou conta do coração de cada mãe hebreia. Seus clamores chegaram aos céus, implorando por libertação deste sofrimento insuportável. Este foi um período sombrio, mas Deus viu sua situação e ele tinha um plano. Joquebed, uma mulher hebreia, deu à luz um filho. Ela viu que ele era uma criança linda. Ela o escondeu por 3 meses, desesperada para protegê-lo do decreto do faraó. Mas ela não podia mais escondê-lo. Com o coração pesado, ela fez um plano. Ela teceu uma cesta de juncos. Ela a revestiu com piche para torná-la impermeável. Então, ela colocou seu precioso bebê dentro. Ela carregou a cesta até o Nilo e a colocou delicadamente entre os juncos. Sua filha, Miriam, observava à distância, com o coração cheio de esperança e medo. A filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Ela viu a cesta e mandou sua serva buscá-la. Quando ela a abriu, encontrou um menino chorando. Ela soube imediatamente que ele era uma criança hebreia, mas ela ficou comovida de compaixão por ele. Ela decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Moisés cresceu no palácio do faraó. Ele foi criado como um príncipe egípcio, cercado de luxo e privilégio. Ele recebeu a melhor educação e foi instruído em toda a sabedoria do Egito. Mas, no fundo do seu coração, ele nunca esqueceu sua verdadeira identidade. Ele sabia que era hebreu e sentia a dor do sofrimento de seu povo. Um dia, Moisés viu um egípcio espancando um escravo hebreu. Ele ficou furioso com essa injustiça. Em um momento de raiva, ele golpeou o egípcio e o matou. Ele tentou esconder o corpo, mas seu crime foi descoberto. O faraó soube do que Moisés havia feito e tentou matá-lo. Moisés fugiu do Egito. Ele viajou pelo deserto até a terra de Midian. Lá, ele conheceu um sacerdote chamado Jetro e suas 7 filhas. Ele as ajudou a dar água aos seus rebanhos e provou ser um homem gentil e corajoso. Ele se casou com Zípora, uma das filhas de Jetro, e se estabeleceu em uma nova vida como pastor. Por 40 anos, Moisés viveu em Midian. Ele cuidou dos rebanhos de seu sogro e criou uma família. A memória do Egito e de seu povo hebreu desapareceu no fundo de sua vida. Mas Deus não havia se esquecido de Moisés. Ele tinha um plano para Moisés, um plano para libertar seu povo da escravidão. Um dia, Moisés estava cuidando de seu rebanho perto do Monte Horebe. Ele viu uma sarça que estava em chamas, mas não se consumia. Ao se aproximar, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Era a voz de Deus, falando do meio da sarça ardente. Deus disse a Moisés que tinha visto o sofrimento de seu povo no Egito. Ele tinha ouvido seus clamores por ajuda. Ele havia escolhido Moisés para ser seu libertador, para conduzi-los para fora da escravidão e para uma terra que mana leite e mel. Moisés estava com medo. Ele se sentiu inadequado para tal tarefa, mas Deus prometeu estar com ele e dar-lhe a força e as palavras de que precisava. Seção 5. Pragas e libertação. Moisés retornou ao Egito, seu coração cheio de uma mistura de medo e determinação. Ele confrontou o faraó
e exigiu que ele libertasse os hebreus. Mas o coração do faraó estava endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés ou a reconhecer o poder do Deus de Israel. Então, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Ele transformou o Nilo em sangue, enviou enxames de rãs e gafanhotos e infligiu aos egípcios furúnculos e trevas. Ainda assim, o faraó se recusou a ceder. Ele permaneceu teimoso e desafiador. Cada praga demonstrou o incrível poder de Deus. Finalmente, Deus enviou a 10ª e mais devastadora praga, a morte dos primogênitos. Por toda a terra do Egito, todos os filhos primogênitos morreram, desde o primogênito do próprio faraó até o primogênito do mais humilde escravo. Houve grande pranto e ranger de dentes. Somente os hebreus foram poupados, pois haviam seguido as instruções de Deus e marcado as ombreiras de suas portas com o sangue de um cordeiro. Seção 6. Abrindo o mar. O coração do faraó finalmente foi quebrado. Ele não suportava mais o sofrimento que havia sobrevindo ao seu povo. Ele chamou Moisés e Arão e disse-lhes para levar os hebreus e ir embora. Ele implorou que saíssem do Egito e orassem para que o Deus de Israel o perdoasse. Os hebreus deixaram o Egito às pressas. Eles carregavam seus pertences nas costas e seus corações cheios de uma mistura de alegria e medo. Eles seguiram Moisés, seu libertador, para o desconhecido. Mas o faraó, com o coração endurecido mais uma vez, os perseguiu com seu exército. Quando os hebreus se aproximaram do Mar Vermelho, eles viram o exército egípcio se aproximando deles. Eles estavam presos entre o mar e seus perseguidores. O terror tomou conta de seus corações. Mas Moisés ergueu seu cajado e estendeu sua mão sobre o mar. As águas se dividiram e um caminho seco apareceu. Os hebreus caminharam pelo mar em terra seca, com paredes de água de cada lado. Seção 7. Leis do céu. Depois de atravessar o Mar Vermelho, Moisés conduziu os hebreus ao Monte Sinai. Foi lá que Deus prometeu fazer uma aliança com seu povo. Ele seria o Deus deles e eles seriam sua possessão preciosa. Por 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu na montanha. Ele recebeu de Deus os 10 mandamentos, inscritos em tábuas de pedra. Esses mandamentos não eram um fardo, mas um presente. Eles forneceram um guia para viver uma vida que agradasse a Deus e fosse benéfica uns aos outros. Os 10 mandamentos cobriam todos os aspectos da vida, desde adorar somente a Deus até honrar os pais, desde abster-se de assassinato e adultério até dizer a verdade e contentar-se com o que se tem. Eles formaram o fundamento da aliança entre Deus e seu povo, uma aliança que duraria por gerações. Seção 8. Provas no deserto. A jornada pelo deserto foi longa e árdua. Os hebreus enfrentaram muitos desafios, calor escaldante, falta de água e ataques de tribos hostis. Eles frequentemente reclamavam e murmuravam. Eles duvidavam da bondade de Deus e da liderança de Moisés. No entanto, em meio a tudo isso, Deus permaneceu fiel. Ele forneceu maná do céu para comer e água de uma rocha para beber. Ele os protegeu de seus inimigos e os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ele testou sua fé e refinou seu caráter, preparando-os para a terra que ele lhes havia prometido. Ao longo de seus 40 anos no deserto, Moisés serviu como mediador entre Deus e o povo. Ele intercedeu por eles quando pecaram, lembrando-os da misericórdia de Deus e chamando-os ao arrependimento. Ele os encorajou quando estavam desanimados, lembrando-os das promessas de Deus e de sua fidelidade. Seção 9. Um legado de fé. Quando os hebreus se aproximaram do fim de sua jornada no deserto, Moisés os conduziu ao topo do Monte Nebo. De lá, Deus lhe mostrou a terra prometida
uma terra que mana leite e mel. Ele viu o rio Jordão, os vales exuberantes e as colinas ondulantes. Mas Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Moisés morreu no Monte Nebo, aos 120 anos. Ele foi enterrado em um túmulo sem identificação, mas seu legado continuou vivo. Ele havia liderado os hebreus para fora da escravidão no Egito e os trouxe até a beira da terra prometida. Ele lhes havia dado a lei de Deus e os ensinado a viver como o povo de Deus. Embora Moisés nunca tenha pisado na terra prometida, sua vida e liderança servem de inspiração até hoje. Ele nos lembra que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo aqueles que se sentem inadequados ou com medo, para realizar seus propósitos. Ele nos chama a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a jornada é difícil, e a viver vidas de fé, coragem e obediência.